Oi, Oi, Fabi. tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Só Tá com me você? ouvindo? Tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? Sim. Ah, tá ótimo, então. A gente teve uma diferencinha de horário, né? Não me recordei que aí em Sorriso era 1 hora mais cedo. Pois é. Deixa eu só perguntar aqui para a Aparecida, que é mediadora, de onde que ela é. Boa noite, seja bem-vinda. Advocacia Clark, do Dr. Elvis, eu acredito, ali de Cuiabá. Seja bem-vindo. Érica Neves, boa noite, seja bem-vinda. Rosângela. Olha, a loja aqui de Sorriso, a loja dona, minha amiga, um beijo, boa noite, seja bem-vinda. Que ótimo, pessoal. Sejam bem-vindos. Tem um pessoal de Uberlândia entrando aqui também. Legal, legal. Então, Guilherme, você pelo jeito está em casa? Tô em casa, a gente está trabalhando no escritório só em regime de meio período, né? Mas acho que é um tempo que a gente tem que se prevenir, né, Fabi? Então, a gente tá tomando as medidas, as precauções necessárias, né? Isso. Vocês estão de casa Legal. nova aí, né? Fiquei sabendo. É, nós Coisa estamos boa. bem felizes com um espaço novo, bem bacana aqui agora. Bem legal. Bom, então, pessoal, aqui na live de hoje, transmitida aqui pelo canal da Câmara Midiática, contamos com a participação do Guilherme Tavares. Eu quero já agradecer o Guilherme, sempre muito parceiro nosso, já esteve aqui em Sorriso, já ministrando um treinamento de negociação direcionado ao agronegócio, que foi um sucesso. Espero vê-lo em breve novamente aqui em Sorriso. Então, quero já te agradecer pelo seu aceite aqui, né, nosso convite de bater esse papo. A Mediate está desde a semana passada, com uma série de lives, acontecendo 2 ou 3 vezes por semana. Aproveitando essa oportunidade, que você vai falar muito de oportunidades durante momentos de crise, né? Com certeza. Para levar cada vez mais orientação, mais informação de qualidade para as pessoas e algumas alternativas de soluções para diversas áreas da vida pessoal e profissional, nesse momento que as pessoas estão mais conectadas, né? Estão mais conectadas nas redes sociais, e eu percebo que tem cada vez mais buscado estar se informando, né? De tudo que está se passando no nosso mundo hoje. Eu queria que você já se apresentasse aqui no nosso bate-papo e já pode dar início ao nosso tema, que são as perspectivas e negociações no agronegócio. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu também quero agradecer pelo convite, né? Vocês sempre foram parceiros também da mesma forma, né? A gente fazendo esse workshop aí em Sorriso, que depois ele foi replicado em outras cidades, né? Então, assim, apesar de ter trabalhado com negociação, né? Já trabalhar com agronegócio especificamente há 10 anos, né? E também nessa parte do setor agro, eu acho que o workshop que a gente fez aí, todo o sucesso, estimulou que a gente levasse isso para outros lugares também, né? A gente depois passou em várias outras cidades com esse mesmo workshop, Tocantins, São Paulo, Goiânia, enfim. Então, assim, eu agradeço muito pela parceria desde o início. E falando um pouco sobre o nosso tema, né? A gente tinha conversado aqui que a ideia seria bater um papo sobre as perspectivas, né, do setor agro, falar um pouco sobre algumas vertentes e como o produtor rural, como o empresário do agronegócio, como mediador também, né, que a gente tem esse público de mediadores, como cada uma dessas pessoas, desses profissionais, podem aproveitar essa oportunidade que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, como a gente tinha conversado antes, eu gosto de simplificar bastante. Eu acho que tem que ser uma linguagem muito tranquila, uma linguagem de fácil entendimento, né, para que a gente possa se comunicar melhor. E nesse contexto, a gente sempre divide aqui, né, essa análise do agronegócio em vamos dizer, três setores diferentes ou três partes diferentes, né?
Então, beleza, se a gente está analisando o cenário econômico do agronegócio e pensar como que a Covid, né, como que o coronavírus afeta esse cenário, então a gente tem que estar analisando por três setores principais, né, três vertentes principais. A primeira delas é a vertente financeira. Né? Então, a gente estaria falando, por exemplo, do dólar, dos impactos do dólar na nossa economia, na negociação, né, no setor agro. E aí a gente tem que pensar, Fabio, eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque a gente está vivendo um tempo diferente de qualquer outro. O dólar, dia 5/4, ele teve a maior cotação da história, né? Essa cotação real dólar chegou a 5,34, né? Eu lembro bem da época que às vezes a gente viajava para fora, né? Na época da empresa de sementes, comprava dólar lá a 1,50, 2,50, fazia a festa nas compras lá, né, no exterior. E aí agora o dólar é a 5,34. Então, assim, ao mesmo tempo é um sinal de alerta, né, para as pessoas e ao mesmo tempo é uma oportunidade. Só dando um panorama geral aqui, né, para a gente colocar todo mundo na mesma página. Por que que o dólar está tão alto? A gente tem uma questão de risco, o mercado ele está averso ao risco hoje, né? As pessoas têm incertezas, não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, não sabem se vão ter um salário, não sabem se vão continuar vendendo, não sabem como é que vai ficar o dia de amanhã. Então, as pessoas estão aversas ao risco, no mercado financeiro, quando se está averso ao risco, as pessoas vão para ativos como, por exemplo, o ouro, né? O ouro, nesse cenário de incerteza, ele é uma moeda melhor do que o real, por exemplo, né? Então, as pessoas indo para o ouro, indo para o dólar, o real, a cotação dele cai, né? Ele passa a ser menos valorizado no mercado e a demanda por real caindo, a gente tem esse preço, esse patamar recorde de dólar, né, na história, e também a gente vê um recorde no preço de algumas commodities agrícolas, né? A gente está falando aí de sorriso, então soja, milho e café, eles também tiveram recorde no preço dessas commodities, né? Por quê? O dólar alto, e aí Sorriso é uma das regiões, é uma das cidades, né, que tem a maior produção de soja no mundo, né, se a gente pensar em município, e é muito bom a gente estar alerta para essa questão do dólar. Então, a saca de soja chegou a ser comercializada agora por R$ 100 a saca em alguns portos, né? E aí, para o produtor rural, ele vai estar vendendo bem, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez ele esteja preocupado com os insumos agrícolas. Talvez esteja preocupado com, né, a gente poderia citar aqui alguns, por exemplo, potássio, ureia e fosfato. São esses insumos que ele precisa para poder plantar. Mas a questão de olhar para o mercado é importante para a gente entender a relação entre soja e entre potássio, ou entre ureia, ou entre fosfato, para saber se o produtor está na hora dele negociar, para saber se ele está na hora de comprar insumos agrícolas, né, olhando para o mercado. Isso é muito importante a gente ponderar. Então, agora no mês de março, só para você ter uma ideia, Fábio, o potássio ele teve um aumento de 12,7% no preço da tonelada, o fosfato 14,4% e a ureia 12,8%. Então, talvez as pessoas estejam pensando assim, nossa, mas então não é o momento de comprar insumo, semente ou qualquer outra coisa que às vezes vem do exterior e é dolarizada e vai estar caro. Não, aí a gente tem que analisar outras coisas, né, para poder negociar. E uma coisa que é interessante é que a relação de troca entre o potássio e a soja, né, a relação de troca entre sacos de soja por potássio é a melhor relação de troca em 5 anos. Então, assim, para quem é produtor rural, eles têm que estar atentos também, né? Pensar, beleza, eu estou vendendo a minha soja, né, mais caro, porque o dólar está mais caro, estou conseguindo um preço melhor. Mas, ao mesmo tempo, entender a relação desses insumos com o preço da soja. A consultoria FC Stone deu essa informação, né, que é a melhor relação em 5 anos. Por exemplo, agora, em março de 2020, 11 sacas de soja compravam uma tonelada de potássio. Lá no ano passado, precisava de 17 sacas de soja para comprar uma tonelada de potássio. Então, assim, tá mais barato, tá mais interessante comprar o potássio agora, que é um dos insumos,
né? E aí é legal a gente analisar isso, porque a negociação ela vem muito de dados, vem muito de informações, e quando se olha para o mercado é possível negociar melhor. Isso, Né? perfeito. Então, está aí já apontado e bem claro uma oportunidade nesse primeiro pilar que você está citando aí para nós, que tem a ver com a questão financeira e do dólar. Do dólar, é. E Legal. assim, especificamente na questão do potássio, tá? Por exemplo, se a gente estivesse falando de ureia e do fosfato, que são outros insumos agrícolas para poder plantar a soja, esses insumos ainda devem cair. Depois do plantio da safra de 2021 nos Estados Unidos, esses insumos devem cair ainda mais. Então, assim, beleza, o produtor está se preparando, comprando potássio agora e os outros insumos talvez seja mais oportuno ele esperar mais um pouco. Legal. Nossa, o pessoal está entrando na live agora, a gente está com o Guilherme Tavares. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Quem já conhece o perfil da Mediate vai levar um susto quando escuta a conversa aqui pelo detalhe. Nós estamos falando de insumos, estamos falando de grãos. Não se assustem, continuem na live, já vocês vão entender. Porque o nosso convidado de hoje é o Guilherme Tavares, que é negociador, né, especialista em negociação no agronegócio, e vai estar trazendo aqui para nós algumas informações super importantes de tendências e perspectivas de negociações no agro em função do cenário atual que a gente vive no mundo. Podemos continuar. Vamos para o próximo, então, para o próximo pilar que a gente deve analisar aí, Guilherme. Só frisando, né, Fabi, mais uma vez, eu acho que falar de agronegócio numa cidade como Sorriso é muito importante, né? Como você citou antes, a gente fez um workshop no ano passado, foi um sucesso, né? A gente teve quase 60 pessoas aí participando desse workshop, então a cidade ela adere muito a essa questão e quando a gente fala de negociação, a gente também pode estar falando de negociação de contratos que a mediação pode atuar, né? Então é muito interessante. Então, o primeiro pilar que a gente falou aqui, Fabi, foi o pilar financeiro, falamos de dólar, tá? Outro pilar que é muito importante a gente analisar nesse sentido, se a gente está falando de agro, é o pilar econômico. Então, primeiro, financeiro, que é o dólar, e depois econômico, que a gente está falando de PIB, né? O produto interno bruto do Brasil, então quanto que o Brasil gira de dinheiro, basicamente, né? Nesse momento, a gente tem quase 2 milhões de casos de coronavírus no mundo, tá? A gente está 1.978.000, foi a última estimativa que eu vi, só que esses números, eles flutuam bastante, né? 2 milhões de casos de coronavírus no mundo, a economia paralisando. Então, lojas fechadas, comércio fechado, o transporte, né, a logística, a gente vê uma quebra na logística, tem alguns caminhoneiros que não estão circulando exatamente por essa situação, né? E ao mesmo tempo também a gente está vendo uma recessão no Brasil e uma recessão no mundo, né? Só para dar um panorama aqui, no Brasil a gente está falando de o Banco Central, no Boletim Focus deles, eles colocaram uma previsão do PIB de menos 1,96%. Então, a economia do Brasil ela estaria regredindo quase 2% agora nesse ano, certo? O Banco Mundial já colocou uma previsão de 5% de recessão, né, desse PIB aqui no Brasil. Então, beleza, a gente está falando de economia, né, o pilar econômico, o pilar de recessão. Por outro lado, Fabi, a gente vê, por exemplo, o PIB do agro, em 2019, teve um aumento de 3,81%. Esse ano, o IPEA estima que tem um aumento de 4,1%. Todo mundo faz aquela brincadeira, né? Fala assim, o agro, ele move o Brasil, move o nosso país. E, de fato, se a gente está vendo uma recessão, se a gente está vendo uma estimativa de PIB de menos 1,96%, PIB geral, e a gente está vendo o PIB agro ter uma expectativa de crescimento, segundo o IPEA, de 4,1%, então, o agro, de fato, ele está ajudando muito a nossa economia, né? Então, a gente também tem que, de fato, tá olhando esses dados. E por quê? Né? Por que a gente fala que o PIB agro está numa estimativa tão grande? Tem uma estimativa também de safra recorde de soja para esse ano, né? Então, isso ajuda muito, né? Agora, nessa safra que a gente está colhendo,
né? Praticamente finalizou a colheita dessa safra agora. Então, uma expectativa de recorde, de produção recorde na safra de soja. Claro que tem também a soja, tem o café, tem a pecuária, tudo isso influencia, mas a soja esse ano está muito, né, favorecendo esse PIB alto. Por um lado, né, já falando, trazendo para o lado da negociação, por um lado a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Os governos, talvez por eles acharem que no agro está tudo bem, né, e pelo, né, o caso, no agro está tudo bem, o PIB agro tem uma estimativa, né, de crescimento muito boa, o agro foi um dos últimos setores a ser socorrido nessa crise, tá, do Covid. Isso é normal para um setor que ele é mais, né, que é mais promissor, um setor que é mais rico, né? Mas é preciso um cuidado muito grande para que esse socorro não venha fora da hora também, né? Então, assim, beleza, o agro sustenta o Brasil, o agro de fato tá puxando o Brasil, mas esse socorro tem que vir na hora certa. Eu estava vendo hoje, né, o Plano Safra, ele pode ser apresentado agora em maio, no mês de maio. Tá? A ministra, né, da Agricultura, a Tereza Cristina, disse que já estão antecipando o Plano Safra exatamente para dar para os produtores, né, para dar para o setor, na verdade, uma maior previsibilidade, porque está todo mundo na incerteza. Beleza, mas a gente está falando de pilar de economia, né, pilar de PIB. O que acontece com essa recessão que a gente está vivendo agora? Basicamente, o desemprego aumenta, né? As empresas estão demitindo, diminui a renda das pessoas, diminuindo a renda, diminui a demanda. E diminui a demanda, principalmente no agro, por alguns itens, alguns setores são mais afetados. A gente vê o setor de flores, por exemplo, assim, com impacto enorme, sabe? Impacto enorme. É um dos primeiros setores que está sendo socorrido pelas medidas do governo, por quê? Festas, eventos, todos esses foram cancelados, né? Porque a gente não pode estar, né, nesse regime de isolamento social. Então, as pessoas compravam muitas. Um setor que foi muito afetado. Outros setores que foram muito afetados também, por exemplo, o setor de algodão teve um prejuízo, uma quebra nesse sentido, porque as pessoas não estão comprando tanta roupa, né? O algodão, que é usado no setor têxtil, então as pessoas não estão indo em lojas para comprar roupas, ou se elas têm esse capital, elas estão segurando esse dinheiro, porque não sabe como é que vai ser no futuro, né? Então também a gente tem que pensar em alguns desses setores. Setor de HF, né? Hortaliças, também está sendo muito afetado, porque a logística, né, ela foi prejudicada, o movimento, né, dos caminhões, das estradas foi prejudicado. O setor de HF, ele é altamente perecível, tá? Então, assim, a gente vê se existe uma quebra nessa logística, um prejuízo nessa logística, o setor de HF é um dos mais afetados. E tem ainda um outro fator, né, sem contar essa questão de HF. Eu, particularmente, eu fui produtor rural, né, de alface durante 3 anos, e a logística é um custo muito alto quando a gente fala de HF, mas tem outras coisas. Por exemplo, as pessoas comendo mais em casa, o que acontece? Elas tendem a comer menos salada. Ah, é? Porque nos restaurantes, às vezes a salada está lá disponível, né? Tem bastante salada, tem bastante verde ali, já tem tudo prontinho. E aí as pessoas, 70% do consumo nos restaurantes, como por exemplo em cidades como São Paulo, teve uma queda de 70%, né, no movimento de restaurantes. As pessoas que lá no restaurante comiam aquela salada que já estava prontinha, às vezes não têm a mesma disposição para fazer isso em casa. Né? Então, além do fator logístico, né, dessa questão do shelf life, a vida, né, a perecividade desses produtos, ainda tem essa questão do consumo também sendo afetado, né, pela questão dos hábitos de consumo. Outro setor que a gente poderia falar aqui, por exemplo, a carne bovina. A carne bovina ela é mais cara. Se as pessoas elas têm menos dinheiro, ou se elas estão segurando dinheiro, elas vão comprar carnes mais baratas, como por exemplo a carne de frango, né? E aí, eu sei que você tem um público também de pecuária aí, né? Do pessoal lá da mentoria de vocês. E então, assim, a carne bovina ela é afetada, porque ela é uma carne mais cara, né? E aí as pessoas, basicamente, elas tendem a procurar essas carnes mais baratas nesse momento, né? Então, do pilar econômico seria isso, né? A gente analisou o financeiro, que seria o dólar,
E aí depois, agora, falando do cenário econômico do PIB, seria mais ou menos esse apanhado geral. Mais uma vez, a importância de estar falando de dados e informações. Se o setor conhece os dados, conhece as informações, se você que é empresário, é produtor rural, conhece a sua empresa, conhece a sua fazenda, sabe os números dessa fazenda, você sabe se prevenir, né, ter uma gestão de riscos efetiva num momento como esse. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó, do Paulo aqui de Sorriso. Você conhece algum Paulo aqui de Sorriso, Guilherme? O Paulo, eu acredito que a gente se encontrou lá naquele evento do Miguel Cavalcante, não sei se é o mesmo. É o Paulo, meu marido. Ah, não, Paulo, seu marido, claro. Eu Você achei que era encontrou um ele? companheiro dele lá, que a gente encontrou lá em Ribeirão Preto, claro, conheço o Paulo demais. Olha, ele tá falando aqui, quando você estava falando ainda sobre o pilar financeiro aqui do dólar, Ah. ele pergunta se você compra o adubo agora em dólar, com prazo para o mês 7 ou 8, não é ruim? Para quem conseguiu vender soja nesses dias atrás? Então, eu tô vendo a pergunta dele aqui. Se a gente compra o adubo agora em dólar, com prazo para 7 ou 8 meses. Aí, Paulo, eu acredito assim, para quem está comprando agora, se você conseguir fazer essa compra e travar esse preço, né? Com essa, a gente falou da relação soja-potássio nesse momento, né? Agora, daqui 7, 8 meses, a gente não sabe como é que vai estar esse cenário. Muito provavelmente o dólar não vai estar nesse mesmo patamar que está agora, não vai estar tão alto, e aí pode ser que os insumos já não estejam com essa mesma relação que a gente está tendo agora, né? Então, assim, é preciso analisar mês a mês e pensar nessa negociação, nessa questão de trava de preços, né? Tem alguns produtores, Fábio, que eles estão na resistência de fazer trava agora de preço, porque eles estão pensando assim, nossa, o dólar vai subir mais, eu vou ganhar mais, né? Às vezes aquela vontade de estar sempre ganhando mais. Só que uma recomendação que eu faria seria que, assim, beleza, a gente já está ganhando um tanto bom, né? A gente já sabe que é um patamar, né, muito, muito bom. E nessa incerteza é melhor fazer uma trava de preços. Agora, essa negociação, por exemplo, que o Paulo está falando, se ele consegue manter essa mesma relação de preço entre a soja e o potássio, seria interessante. Agora, se você está fazendo uma negociação para comprar, para pagar daqui 7 ou 8 meses, a gente já não tem, né, essa estimativa de como é que vai estar o preço nesse prazo maior, né? Tá, então só retomando, você estava falando sobre os setores do agro que foram mais afetados, né? E de toda essa perspectiva que a gente tem que ter nessa relação também, não só de consumo, tem todo esse cuidado aí também da perecibilidade dos produtos, da logística, né? Perfeito. Fabi, assim, o setor ele é todo interligado, né? Por exemplo, se a gente fala de petróleo, uma alta no preço do petróleo, uma baixa no preço do petróleo, ela vai afetar, por exemplo, o preço de alguns insumos, né? A gente está falando de transporte, se o transporte fica mais caro ou mais barato, o setor agro depende de logística, né? Se as pessoas param de fazer... a gente tem uma brincadeira, né, que o agro é tudo, né? Tem aquela propaganda, o agro é pop, tal, o agro é tudo. O agro, de fato, é tudo. O agro está presente num casamento, numa festa, né, numa feira. E aí, nessa feira que usa flor, se essa feira parar de acontecer, né, o agro vai tá sendo afetado. Então, a gente tem que entender o agro, entender a cadeia como um todo, né? Então, assim, estimular nas pessoas esse raciocínio de que, vamos pensar nesse macroambiente, né? A relação que existe entre tudo, né? Um restaurante que deixou de consumir, as pessoas estocando comida, e aí a demanda por arroz, a demanda por feijão dá um pico e depois ela cai, e aí entender né, as consequências disso. É muito importante a gente estar pensando com o agro como um todo. É desafiador, né? Mas meu papel aqui é trazer um pouco mais de facilidade nessa análise, né? Recebe Legal. tanta informação que às vezes a gente fica perdido, né, Fabi? Então, a minha ideia com esses 3 pilares é ajudar um pouco nessa análise agro. Legal. Você falou sobre combustível.
como é que está sendo avaliado aí esses preços do combustível? De fato, o mercado sentiu uma diminuição no consumo? O mercado realmente sentiu uma diminuição de consumo, tanto por fatores externos, né, Arábia Saudita, Rússia, quanto também essa diminuição da logística aqui no país, né? Então, alguns caminhoneiros aderindo ao isolamento social, eles pararam de circular. E o que que isso afeta? Então, assim, se a demanda por combustível, ela caiu, né? Então, assim, caindo a demanda, cai também o preço, né? Vai ter menos pessoas comprando, o preço vai ter que cair. Então, caindo o preço do petróleo, por exemplo, a gente vê que seria um barateamento na logística. Mas, ao mesmo tempo, a gente olhando, por exemplo, o mercado de milho. Uhum. Aí a gente entra no terceiro pilar, se você me permite. Então, a gente falou pilar financeiro, dólar, né? Pilar econômico, PIB, então demanda e oferta. E agora o terceiro pilar seria fluxo de comércio. Então, assim, lá nos Estados Unidos, as usinas, e aí os maiores parceiros para a gente analisar no Brasil seriam Estados Unidos e China, né? Mas lá nos Estados Unidos, as usinas de etanol de milho, né, o milho também, ele é muito utilizado para fazer o etanol, elas pararam de esmagar o milho. Então, elas pararam de comprar milho. Por quê? Porque o petróleo estando baixo, as pessoas vão tender a consumir mais petróleo e menos etanol, né? Quando a gente vai no posto de combustível, lá tem sempre aquela relação entre, né, mais 70% se compensa abastecer com etanol ou se compensa abastecer com a gasolina convencional. Com o preço do petróleo diminuindo, as usinas lá elas pararam de esmagar. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vê uma expectativa de nível recorde de plantio de milho. Então, assim, usina parando de esmagar, expectativa de plantio de milho recorde. Então, para onde que vai todo esse milho, né? Aqui no Brasil também, a última safra, a gente teve uma safra muito boa, né? Já não é mais chamada safrinha, né? Porque a safrinha foi uma safrona, na verdade, né? E beleza, então, por isso que a gente tem que estar olhando para esse setor, né? Então, assim, a demanda por milho, né? Os Estados Unidos são um grande comprador desse milho para fazer etanol, ela vai diminuir. Então, naturalmente, o preço ele tende a cair, né? Porque vai ter produto demais e menos gente comprando. E aí, beleza. Então, a gente está analisando os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vamos analisar também a China. São os dois principais parceiros comerciais aí do Brasil. Na verdade, são três, né? Mas a gente vai Estados Unidos, China e União Europeia, mas vamos falar aqui de Estados Unidos e China. No aspecto da China, por exemplo, a gente vê o governo ele estava declarando, o governo chinês, não querendo ser conspiracional, mas trabalhando com dados aqui, né? O governo chinês ele estava dizendo que os casos de coronavírus na China estavam controlados e estavam caindo. Aí todo mundo pensou, nossa, a China, né, tá tudo bem, tá passando essa onda. Aí beleza. E aí agora tem uma província na China, que é a província de Henan, e nessa província eles determinaram uma nova restrição à circulação de pessoas. Então, quer dizer que o Covid lá não está tão controlado quanto as pessoas às vezes achavam. E aí, de novo, a China, o maior parceiro comercial do Brasil no agro, que comprava muito. Agora a gente está falando de uma nova restrição, uma nova onda de pandemia lá vindo. Então, isso pode afetar o fluxo de comércio. Pode afetar essa demanda por soja, essa demanda por milho, né? Que era uma pergunta que eu ia te fazer já, que nós tínhamos falado antes nessa linha. A China vai continuar comprando? O agro, Fabi, ele tem uma grande vantagem com relação aos outros setores, que a gente está falando de alimento. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar, né? Então, assim, quando a gente fala de elasticidade demanda-preço, então, quanto maior o preço, menor a demanda, né? No agro, essa dinâmica é um pouco diferente, porque, assim, as pessoas precisam continuar comendo.
Então, é por isso que talvez a gente está falando de todos os outros setores, um PIB com uma queda de 1,96% e o PIB agro, né, segundo o IPEA, com crescimento de 4,1% para 2020. Então, ele é um setor que vai sempre ser mais favorável, né, nesse sentido. Mas alguns alimentos, algumas culturas que são mais afetadas que as outras, né? Como a gente já tinha falado antes. Então, a carne bovina ela é mais afetada, e outros setores também. Então, assim, até agora, Fabi, até agora não houve um efeito colateral muito grande quando a gente fala de fluxo de comércio internacional, tá? Então, compra da China, compra dos Estados Unidos. Só que eu até trouxe um dado interessante, né? Um dado de hoje. A China, ela impôs a quarentena à tripulação de navios de 13 países. Então, assim, o Brasil não está nessa jogada, né? O Brasil não está nesses 13 países, mas a China impôs uma restrição, né? Uma quarentena à tripulação dos navios de outros países. Se isso acontece com o Brasil, por exemplo, então a gente está falando assim, o nosso fluxo de comércio, a nossa exportação de soja, por exemplo, que vem de navio, pode ser afetada, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre pensando nesse cenário macro novamente, né? Existem oportunidades? Existe. Eu acho que toda crise, né, ela vem para a gente olhar para nós mesmos, né, colocar o espelhinho, assim, virar o espelho para a gente e falar assim, ó, peraí, o que precisa ser melhorado, o que deve continuar e o que não deve, né? Então, assim, vamos ter os números da nossa fazenda, da nossa cooperativa, revenda agrícola, vamos ter isso muito certo. Vamos fazer uma gestão de riscos eficiente, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que existem oportunidades. Oportunidades para negociar, como, por exemplo, é o insumo, né? Que eu te falei lá da relação do potássio com a soja. Então, tá um momento aí interessante. Tá. Chegou uma pergunta, eu vou pedir sua ajuda aqui para interpretar, da Aparecida Ferreira. Nós sabemos que tudo que consumimos no Brasil tem um grande volume do dólar. Então, eu gostaria de saber de você o PIB, Produto Interno Bruto, após REP de MIA. Eu imagino que esse REP de MIA deve ser pandemia, que ele deve ter feito uma correção aí, né? Pode ser. Como pode se reerguer? Então, produto interno bruto, consumo depois da pandemia, primeiro a gente tem que torcer para acabar logo isso, né? Para o comércio se restabelecer, para as empresas voltarem a funcionar. Assim, Fabi, a gente estava tendo um ano fantástico até então, né? Uma perspectiva de crescimento, que eu até tinha notado aqui, a perspectiva de crescimento no início do ano do PIB era de 2,3%. Então, assim, nosso setor, né, de consultoria e treinamento, a gente via muita progressão. O setor agro, ainda bem que ele, né, nesse aumento do dólar, o produtor consegue negociar bem a soja, né, por um preço interessante. Mas depois dessa crise, eu acho que todo mundo chegar, né, com muito gás, chegar com muita disposição, voltar a trabalhar da melhor forma possível e, de novo, desde o início aqui a gente está falando de dados e informações. Então, aproveitar esse momento para olhar para o seu negócio, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, ver os seus números para depois você fazer uma perspectiva para você, para o seu negócio. Né? Então, assim, beleza, hoje os meus números são esses. O que eu preciso para poder recuperar a minha empresa depois? Né? Quais são as oportunidades do setor? Essas crises, Fabi, são cíclicas. Então, daqui 4 anos ou daqui 6 anos, eu posso dizer isso assim com quase total certeza que vai acontecer uma nova crise. Né? Se a gente examina a economia, ela vem em ciclos assim. Né? Então, daqui 4, 6 anos vai acontecer de novo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar, né, ter o aprendizado para isso, para poder lidar melhor com isso no futuro. Né? Então, respondendo a pergunta da Aparecida, eu acho que é isso, Aparecida. Esse momento de olhar para dentro, olhar para os seus números, rever as suas finanças, sua estratégia, para depois da crise voltar com tudo. Né?
E aí, o governo, eu acho que está tendo um papel muito importante nesse sentido, porque, de fato, ele está dando incentivos, né? O governo, nesse momento, tendo essa política keynesiana, né, essa interferência na economia, isso é muito importante no momento que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, a gente espera que o governo, principalmente no setor agro também, né, ele continue dando estímulos, continue socorrendo a nossa economia, porque de fato ela vai precisar desse socorro para se reerguer, né? É, já tem caído aí uma série de medidas, né, para ir atendendo no primeiro sinal, no primeiro indício de uma necessidade de socorro, como você falou antes, né? A gente tem acompanhado, nós estamos aqui como na posição de estudante de direito, acadêmico de direito, a gente já está abandonando os livros. A gente sai na internet, qual é a nova medida provisória, qual é a nova proposta. Exato. E aí está fazendo um gancho com tantas novidades, notícias novas. Você também falou aí de uma notícia super atual do cenário do Chile. Como é que você tem avaliado a influência da mídia na economia? Na economia mundial, na Sim. economia do Brasil? Eu acredito, Fabi, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? A gente está compilando informações, né? Fazendo uma curadoria de informações. Estamos pegando algumas informações do agro e compilando de uma maneira que fique mais fácil para as pessoas entenderem. O que a gente vê na mídia, a gente tem que ter cuidado com isso, esses trilhões e trilhões de informações que chegam a todo momento. E a gente não sabe quantas dessas informações são verdadeiras, quantas são especulativas, né? Tem algumas emissoras de televisão aí que às vezes elas soltam uma notícia sem ter uma veracidade, sem ter. E aí o pessoal fica todo alarmado, não sabe o que vai acontecer, e a gente fica nesse momento de incerteza. Então, assim, também é o momento da gente cuidar da nossa saúde mental, né? Eu não tenho televisão aqui em casa de canal, né? Por exemplo, uma estratégia que eu tenho para pegar conteúdo, eu vejo alguns canais que para mim são relevantes, né? Eu gosto bastante do canal Rural para falar sobre aspectos de informação nesse sentido. Tem uma apresentadora do canal Rural que eu acho ela fantástica, ela objetiva, chama Kellen Severo, né? Eu acho importante citar ela porque muitas dessas análises que eu faço aqui, às vezes, eu me baseio em profissionais como, por exemplo, ela, né? Então, é bom a gente estar antenado, a gente estar olhando para essas informações e pessoas que, de fato, vivem o agro. Uhum. É muito difícil a gente, às vezes, pegar uma coisa pronta, um modelo pronto e falar assim, isso aqui é replicável para tudo, porque é desenvolvimento humano. Não, o agro ele tem as peculiaridades dele, né, do setor. Então, assim, o produtor rural tem uma peculiaridade diferente. Não adianta, por exemplo, eu vou te dar um exemplo banal, mas um curso online, né? Um curso online que a gente vendia, por exemplo, para mediadores, é uma dinâmica totalmente diferente que vender um curso online para o público agro, né? Então, assim, a gente tem que entender como funciona, entender o que cria valor para essas pessoas, né? E aí a gente fala aqui de negociação, a gente estaria falando da empatia que eu sempre falo, né? Calçar os sapatos do outro, se colocar no lugar do outro para falar assim, nossa, o meu cliente, né? Essa pessoa com quem eu estou negociando, ele precisa disso, 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 né? Então, não colocar a nossa percepção, né, de mundo sobre a outra pessoa. Então, se colocar no lugar das outras pessoas para entender o que cria, o que gera valor para essa pessoa. E aí sim a gente vai desenvolver estratégias. Né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Fazer uma higiene mental nessas informações que a gente recebe. Né? Ter muito cuidado para olhar a fonte, olhar a data dessas informações, porque às vezes tem gente compartilhando notícia de, né, 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com guardar a porta da nossa mente, né? Isso, fazer um filtro, né? A Aparecida até, ela comenta aqui, eu acho que vem encaixar com o nosso raciocínio, porque sim, como mediadora, nós vamos enfrentar muitos problemas devido à pandemia.
tipos de mediações diferentes. Entendeu por que eu sou mediadora comunitária? Então, os conflitos são latentes. Olha, a mediação comunitária está super em alta, porque a gente já começa a falar de conflitos envolvendo multipartes, né? Nós estamos falando de uma situação que de fato, está interferindo na realidade de uma comunidade como um todo. E aí nós precisamos chamar para uma conversa, para uma negociação, tentar uma mediação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes estatais, né, para tentar solucionar problemas que vão surgindo e necessitam de uma solução urgente. Então, eu tenho estudado bastante também sobre a mediação comunitária. E, olha, é desafiador mesmo. A gente estava falando mais cedo, né, Fabi, dessa questão de que esse isolamento social, as pessoas mais em casa, né, eu estava vendo um dado que o número de separações, né, o número de conflitos, o número de agressões domésticas aumentou muito, né? Então, assim, a todo tempo a gente tem que estar se adaptando aos contextos, né? Mas eu costumo sempre falar que o primeiro passo para a gente mudar é reconhecer que tem alguma coisa diferente. Então, assim, reconhecer que a gente está num momento diferente, né? A gente está passando por um isolamento, a gente está passando por pressões não só da sociedade, da mídia, que às vezes a mídia ela é terrorista, né? Porque esse terrorismo vende, esse terrorismo faz as pessoas irem para o canal delas, para o site delas. Então, a gente tem que ter essa percepção. Mas, assim, perceber, acima de tudo, que tem algumas coisas que vão mudar, né? Então, não só a pressão social, a pressão de você estar dentro de casa, mas às vezes uma pressão financeira também que você vai estar passando, porque você não sabe como é que vai ficar a sua renda depois, né? Quantas empresas estão demitindo, né, funcionários, como a gente falou antes, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise macro, né? E como eu disse, essa higiene mental todas as vezes, né? Tem que ter muito cuidado com o que entra na nossa cabeça, né? Porque o resultado das nossas ações são só o último pilar, assim, da cadeia, né? Primeiro vem na parte de pensamento. Tudo que a gente coloca na nossa cabeça, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, influencia as nossas decisões no final, né? Então, muito legal essa colocação da Aparecida, né, sobre essa questão de mediação. Aparecida, realmente, a mediação nesse momento que a gente está vivendo, né, e principalmente depois que acabar, né, a gente vai ver uma demanda muito grande por casos, né? A Fabi já falou que tá tendo, inclusive, né? Então, a gente se preparar para isso. Eu ia te fazer uma pergunta dentro da perspectiva do agro em relação aos contratos. Que as relações contratuais no agro, no que diz respeito à comercialização de grãos, já está sentindo o impacto dessa crise, assim como nós percebemos os contratos comerciais, contratos trabalhistas, que a gente já começou a sentir muito, né, esse impacto. Vamos tentar fazer um paralelo do ponto de vista, como é que são esses contratos na comercialização de grãos? Já começaram a sentir? Já está havendo quebra de contrato, descumprimento, enfim? Falando especificamente do setor de grãos, Fabi, quando a gente comentou de fluxo de comércio, a gente falou que até agora os efeitos colaterais, né, a quebra de contratos, ela não está muito latente. De novo, o setor agro é um setor muito promissor porque a gente está falando de alimentos. As pessoas, elas precisam comer, né? As pessoas precisam consumir alimentos. Então, a importação de bens que são essenciais, ela vai continuar. As pessoas precisam comer, né? Agora, a gente vê uma antecipação de contratos muito grandes. O dólar, nesse patamar que está agora, o produtor, ele quer, né, que ele exporta commodity, ele quer exportar nesse momento. Porque ele quer aproveitar essa cotação do dólar que ele está tendo agora. Quase R$100 a saca em alguns portos. Essa, né, é uma cotação que é muito alta, é muito benéfico para o produtor. Então, a gente vê ao mesmo tempo, esse fluxo internacional, até agora a gente não vê grandes, né, efeitos colaterais, mas a antecipação de contratos, a gente vê isso muito forte.
Isso falando de grãos, né? Claro que outros setores, a gente estaria falando de, por exemplo, serviços no agronegócio, né? Que assim como a nossa empresa trabalha com serviço no agronegócio, da nossa parte, a gente contratos nossos de consultoria, de treinamentos, foram postergados aí por 2, 3 meses, né? E aí envolve pagamento de salário de funcionários, né? Então, a gente tá sendo bastante afetado nesse sentido, mesmo sendo setor agro, mas sendo serviço. As empresas, elas deixam de contrair, deixam de comprar consultoria agora, porque elas entendem que existem outras prioridades nesse momento, né? Então, as pessoas estão alocando o dinheiro delas de uma forma diferente. Sim, verdade. E aí já vão, ou de forma, já com uma necessidade para rever alguns dos seus contratos aqui, ou também com uma intenção preventiva, né? Já começar a trabalhar de futuro. Inclusive, a gente teve uma consulta hoje dentro desses contratos de locação, né? E é importante que as pessoas saibam que a negociação, a mediação, ela vem independente de haver uma necessidade, por exemplo, de uma normativa legal, de um projeto de lei aprovado, né? A gente teve um caso aí, uma tentativa de uma revisão contratual, e a outra parte entendia que ela precisava aguardar um projeto de lei que estava em fase de aprovação na Assembleia Legislativa e tudo mais. Não, a nossa postura enquanto negociador ou procurar uma mediação é justamente isso, não ficar refém do trâmite burocrático, né, do poder legislativo, judiciário, enfim, e tentar solucionar dentro de casa o que de fato nos atende nesse momento que é preciso fazer. Então, daí, dentro de todo esse cenário, aquilo que o Guilherme estava falando, é o momento da gente começar a olhar da porteira para dentro, ver o que eu preciso reestruturar, analisar dentro do meu negócio e já começar a tomar algumas posturas, algumas decisões, né? Não ficar aguardando vir uma ordem, uma determinação lá de cima. O negócio é meu. Essa aqui, eu estou falando da minha vida, do meu empreendimento, o que eu posso fazer, o que está dentro do meu alcance. Tem muita coisa que a gente ainda pode fazer para minimizar esses impactos, para prevenir uma situação mais crítica no futuro. Mas aí, e a gente está aqui para isso, para levar essa informação, e o tempo todo está buscando mais informações também, para nos munir de recursos, né? E enfrentar essa tempestade aí que nós estamos atravessando. Até teve uma colega... Tem uma frase, Fabi, desculpa interromper. Sim. Tem uma frase que eu gosto sobre isso que você está falando. É enxergar o agro como negócio, né? Enxergar o agro como negócio. Exatamente. É isso aí. Nós estamos falando até de comportamento, de postura. Eu ia te perguntar agora justamente isso. No teu ponto de vista, qual deve ser a postura do empresário do agro hoje, diante de todo esse cenário? Assim, a gente vê que as pessoas, de fato, elas estão menos aversas ao risco, né? Elas não querem arriscar pela incerteza do futuro, né? Então, as pessoas, de fato, elas estão contraindo uma postura mais conservadora. E a postura que eu acho que é a mais interessante, né, nesse momento é, de fato, essa avaliação, né, da sua empresa, do seu negócio, do seu business, para poder tomar decisões mais assertivas. O gerenciamento de risco é uma coisa extremamente essencial, mas que poucas pessoas fazem. O gerenciamento de risco do negócio. Então, por exemplo, essa crise está pegando muita empresa, muito produtor de calça curta. Por quê? Às vezes eles não tinham um fluxo de caixa, não tinham um capital de giro, não tinham uma reserva de emergência, né, para um momento como esse, e aí a empresa sente muito mais, né? Agora, empresas que são saudáveis financeiramente, né, empresas que fazem essa gestão de risco mais efetiva, elas, em momentos como esse de crise, elas sobrevivem melhor, né? E assim, não, tem uma ilusão de que, às vezes,
só a empresa grande tem que ter um gerenciamento de risco, só uma empresa grande tem que fazer essa análise financeira, DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, mas não é. Né? Desde o pequeno empresário ali, desde o MEI, né? Que ele está começando agora o empreendimento, ou às vezes um profissional liberal, né? Advogados, mediadores, eles podem desde já pensar nessa organização financeira. Esse momento realmente assim é um momento de estudar, é um momento de se recolher, né? A gente estava falando, a gente saiu agora desse momento de Páscoa, né? Que é esse momento de olhar para dentro e nascer para uma vida nova, e esse é o melhor momento para isso, sabe? Porque agora é o momento da gente rever as nossas finanças, rever o nosso negócio, né? Talvez que a gente esteja ficando mais em casa, a gente tenha mais tempo disponível para fazer isso, para poder surgir melhor, né? Depois que tudo isso passar. Bom, Guilherme, a gente está encaminhando já para o final da nossa live. Eu gostaria que você deixasse aí para nós alguma mensagem, alguma dica estratégica para as negociações, para as análises daqui para frente, para a gente seguir em frente, né? Como eu disse, nessa crise, nessa tempestade. Eu ia te falar que tem uma colega nossa, advogada, mediadora também, uma referência para mim, doutora Rebeca, aqui de Sinop. Ela deixou uma mensagem dizendo assim, olha, se engana quem pensa que nós estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Cada um está no seu barco e tem a autoridade e a capacidade de direcionar para onde quer levar o seu barco. Eu achei fantástica essa colocação dela. Uhum. Eu concordo demais, né? A gente é um erro achar que está todo mundo no mesmo barco. Cada pessoa é um particular, cada pessoa está passando por dificuldades diferentes, está passando por momentos diferentes, e a gente fala de novo dessa empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ter sabedoria para não julgar, porque cada um está vivendo a sua história. Mas, né, dando um apanhado geral sobre o que a gente falou aqui, sobre essa live, sobre a questão do cenário econômico no agronegócio, né, e como negociar melhor. A gente falou sobre os 3 pilares, né, financeiro, dólar, econômico, PIB e fluxo de comércio, exportação e importação. O que eu acho mais essencial aqui na negociação é exatamente essa questão de negociar com dados e informações. Quem tem informação tem tudo. Quem se prepara, né, para uma negociação ou para, né, faz um planejamento estratégico da sua empresa, está muito mais munido, né, diminui até a ansiedade. Quem se prepara para uma negociação e rabisca, faz um mapa mental, né, eles diminuem a ansiedade, porque você sabe, você tem uma visão de futuro melhor, né? Então, assim, a minha mensagem aproveita esse momento para olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro de si, perceber o que pode ser melhor, né? Perceber quais são os pontos de melhoria, quais são as oportunidades que estão no mercado, que existem oportunidades, como a gente falou aqui, né? Olhar para dentro, perceber o que pode ser melhor e, munido dessas informações, você vai negociar melhor, né? Então, essa questão é muito interessante, olhar para dentro, perceber o que pode ser melhorado, né? E sempre estar fazendo a higiene mental. Cuidado com o que a gente coloca na cabeça, tá? Olhar para dentro para ser melhorado e, assim, filtrar as informações antes de sair compartilhando fake news, antes de sair replicando coisas que não de fato, não são verdadeiras, né? Fazer essa curadoria de informações para perceber quais são os canais que eu confio e quais são os canais que podem estar tentando me manipular, né? E tá muito atento para isso. Então, eu acho que essa é a mensagem principal, né? Dados, informações e olhar para dentro, olhar para si antes de julgar o outro, né? Muito bom, Guilherme. Então, Guilherme, eu acho que nós respondemos todas as perguntas, os comentários que chegaram aqui para nós, foi ótimo.
Obrigada pela participação aí de todos. A gente continua nas páginas aqui respondendo por direct, quem tiver algum comentário, alguma sugestão. O Guilherme pode deixar o endereço da sua página, para o pessoal entrar em contato aí também. A minha página, Guilherme P. Tavares, né? E lá eu estou compartilhando sempre fazendo essa curadoria de informações, né? Trazendo informações de fonte que eu sei que são confiáveis para passar para as pessoas em conteúdos mais simples, né? Mais sintéticos e sempre uma linguagem que seja mais tranquila, mais fácil de conversar, né? Então, Guilherme P. Tavares, e meu site é www.guilhermetavares.com.br. Lá tem canal do YouTube, tem podcast, tem bastante coisa. Legal. Então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação na nossa live, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Foi muito bom te ver de novo. Como eu disse, espero que você esteja aqui em breve, em Sorriso, de novo, compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, trazendo informação de qualidade de novo aqui para nós. Muito obrigada mesmo. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Tudo de bom para você, gente. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade novamente de estar aqui. Né? Sabe o carinho que eu tenho por vocês, a consideração que eu tenho por vocês, né? A oportunidade que vocês me deram aí de estar com vocês em Sorriso, né? E eu também espero estar aí em breve, né? Essa cidade maravilhosa que eu fiquei encantado com o pessoal daí, o acolhimento de vocês, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo seu tempo por a gente estar aqui. Tá ótimo. Obrigada, Tá? gente. Obrigada a todos que participaram. Até logo. Até a próxima live. Até, pessoal. Obrigado pela presença de todos.